Glória a Deus, amém. Abra sua Bíblia comigo. Livro é o livro de Neemias, capítulo é o capítulo 2, versículo é o versículo 17. Glória a Deus, glória a Deus. Neemias capítulo 2, 17. Pode abrir aí, pode abrir. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Então eu lhes disse: Vós vede a angústia. Pode pôr na versão tradicional aqui. Glória a Deus. Então eu lhes disse: Vocês estão vendo a miséria em que nós estamos. Jerusalém está em ruína e os seus portões destruídos pelo fogo. Mas venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para nos livrarmos desta vergonha. Versículo 18. E lhes declarei como a mão bondosa de Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei havia me falado. Então me disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta obra. 19. Porém, quando Sambalate, Oronitas, Tobia, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Versículo 20. Então lhe respondi, apenas a primeira parte: o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Em outras versões, o Deus dos céus é quem nos fará que sejamos bem-sucedidos. Aleluia. Levante uma das suas mãos comigo e dê um glória para Deus. Aleluia. Feche seus olhos onde você está. Pai, aqui está a tua palavra. Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz. O Senhor não nos trouxe aqui nesta noite para ouvirmos um discurso humano, mas o Senhor nos trouxe aqui para ouvir a tua voz. Por isso eu te peço, fala conosco. É no nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos, porque cremos que a tua presença é real em nosso meio. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. E a igreja diz, aleluia. Você pode assentar. Glória a Deus. Eu quero declarar sobre a minha e sobre a sua vida nessa noite. É tempo de transição. Vamos declarar isso? Depois você pode dizer depois de mim: é tempo de transição. É interessante nós observarmos que esse texto vai nos falar de uma verdade muito preciosa. Nós já ouvimos acerca de Neemias muitas verdades e muitas coisas que edificaram a nossa fé e o nosso coração. Neemias é um homem que está servindo diante do rei, e a Bíblia vai dizer que um dia Neemias está no seu serviço, quando um dos seus irmãos estão voltando de Jerusalém e lhes trazem notícias de como está o estado de Jerusalém. É interessante que Neemias está servindo no palácio do rei, e a notícia que chega para Neemias é uma notícia não favorável, é uma notícia difícil. Por quê, pastor? Porque a notícia é: Jerusalém está com os seus muros derribados e as suas portas queimadas. Há uma destruição na cidade. Não são poucas as vezes que nós somos cercados por notícias difíceis, por notícias contrárias, por notícias que muitas vezes até nos pegam de surpresas. A nossa caminhada cristã nos faz entender isso, que o equilíbrio da vida é muitas vezes entender que nós vamos caminhar e às vezes nós vamos ser informados de coisas que estão nos acontecendo que não são muito boas, que não são positivas. A notícia que chega aos ouvidos de Neemias não trouxe alegria, gozo, refrigério, não. A Bíblia diz que Neemias, quando ouve esta notícia, a Bíblia diz que ele se assentou, ele lamentou, ele chorou, quando ele percebe a real situação daquilo que está acontecendo.
E alguém pode olhar e dizer assim: pastor, como um servo de Deus, Neemias não precisava sentar, lamentar e chorar. Por quê? Porque Neemias era um homem de Deus, Neemias era um homem crente, Neemias era um homem que conhecia Deus, Neemias era um homem que servia ao rei, Neemias era um homem que, revelado no seu livro, era um homem que tinha história com Deus. Só que ser um homem de Deus não anula a nossa humanidade. Ser um homem de Deus não anula muitas vezes as pressões que sofremos no nosso dia a dia. Por quê? Porque quando Neemias se assenta, lamenta e chora, isso fala da humanidade de Neemias. Isso não está falando da espiritualidade. E nós não precisamos ser um Deus diante dos homens. Nós precisamos ser um homem diante de Deus. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Existem momentos na sua vida que você vai querer não chorar, mas você vai chorar. Existem momentos da sua vida que você vai querer não lamentar, mas você vai lamentar. Por quê? Porque nós somos humanos. Há uma humanidade em nós. Mas se Neemias, como homem de Deus, resume a sua trajetória em lamentar, chorar e ficar prostrado, aí sim, aí tem algo de errado. Porque quando nós sabemos a quem servimos, também sabemos que podemos crer no amanhã. Quando eu sei em que eu tenho crido, eu sei que eu não pisei ainda na minha quinta-feira, mas ele já pisou na quinta, ele já pisou na sexta, ele já pisou no sábado, e ele está cuidando de tudo à minha frente. Aí sabe o que eu acho interessante? Ele lamentou, ele chorou, ele se assentou, mas a Bíblia vai dizer, por uns dias. Diga depois de mim, por uns dias. Diga depois de mim, por uns dias. Diga para quem está do seu lado: os teus dias de lamentar acabaram. Pastor, por que eu lamentei? Porque você é humano. Só que tem uma coisa: a nossa fé fala mais alto do que a nossa humanidade. Quando Neemias está nessa situação, a Bíblia diz que ele chorou, assentou e lamentou. Mas a Bíblia também diz que ele se colocou diante de Deus em jejum e em oração. Ou seja, ele transformou esse momento difícil no momento de experiência com Deus. Você já imaginou que por trás dessa luta, dessa guerra, dessa dificuldade, dessa peleja, Deus quer que você tenha mais intimidade com Ele? Deus quer que você ore mais, Deus quer que você busque mais, Deus quer que você aprenda mais dele, Deus quer que você se achegue mais a Ele. Aí a Bíblia diz que Neemias não lamentou, não só chorou e não só se assentou, orou. E sabe o que eu acho interessante? É que enquanto Neemias está chorando, lamentando e prostrado, Neemias não consegue se mover. Mas quando a Bíblia vai dizer que ele se coloca em jejum, em oração, algo começa a acontecer. O que, pastor? Uma época, um período de transição na vida de Neemias. Porque eu quero dizer uma coisa para você: quando nós nos movemos no espírito, nos movemos no físico. Neemias entende que a guerra não vai ser vencida com armas físicas, mas ele vai começar buscando a Deus. E é interessante que quando ele se coloca em jejum, quando ele vai servir ao rei, o rei percebe que Neemias está diferente. Diga: Deus cria situações. Você acredita nisso? Você acredita que Deus vai criar situações para cumprir um propósito na sua vida? A situação de Neemias foi o seu serviço. E enquanto Neemias está servindo, ele não premedita, mas o rei percebe que ele está diferente. A Bíblia diz que o rei olha para Neemias e diz: o que está acontecendo com você? Se o rei percebe que Neemias estava diferente, havia uma estabilidade tão grande na vida de Neemias, que no dia que ele não estava bem, o rei percebeu. Porque nós podemos passar por dias difíceis, mas eu quero declarar uma palavra: serão mais dias bem do que dias maus. Aí a Bíblia vai dizer que quando um dia mau chegou na vida de Neemias, o rei disse: espera aí, está acontecendo alguma coisa. E quando o rei olha para Neemias, diz: Neemias, ele diz: como não poderia estar triste o meu coração, rei? Se o meu povo, a minha cidade, a minha terra está em ruínas. O rei olha para Neemias e diz assim para Neemias: olha, o que você deseja me pedir?
que você quer que aconteça? Neemias estava com um propósito tão firme, porque ele estava se movendo no reino espiritual, que ele entendeu que aquilo ali não era uma conversa, mas uma oportunidade. E quando aquele rei vai falar algo, Neemias olha e diz assim: olha, rei, eu preciso que o senhor me dê cartas, eu preciso que o senhor me dê autorização, eu preciso que a tua mão abençoe isso aqui, para que eu chegue no meu propósito. Aí a Bíblia vai dizer no capítulo 2, versículo 11: e chegou Neemias a Jerusalém. Pastor, o que é que isso quer falar para nós? Muita coisa. Porque quem senta, lamenta e chora e não sai do lugar e não se move no espírito, nunca vai chegar em canto nenhum. Mas quem senta, lamenta e chora por um momento, porque é humano, mas se levanta espiritualmente e diz: eu vou orar e buscar a Deus em jejum e oração, chega onde ninguém chegou, vive o que ninguém viveu. Quando o texto, o versículo do capítulo 11 está dizendo Neemias chegou, ele está dizendo muitos ficaram, mas Neemias chegou. Quando você se move no reino do Espírito, você chega a lugares onde Deus tem preparado para a sua vida, que jamais ele poderia imaginar. Irmão, Neemias não tinha férias vencidas para tirar para ir para Jerusalém, não. Neemias não tinha direito de dizer assim: quando o rei me der férias, quando o rei me autoriza. Não, era um trabalho contínuo e era privilegiado. Não passava pela cabeça de Neemias, em outra circunstância, dizer que Neemias estaria em Jerusalém como exilado, servindo ao rei, mesmo em posição de privilégio, mas ir para Jerusalém para poder ajudar os seus e passar quantos dias fossem necessários. Porque na hora que o rei vai liberar Neemias, ele diz: quanto tempo durará a tua viagem? Olha que autorização completa, porque Deus não faz nada pela metade. Aí a Bíblia vai dizer que Neemias chega e Neemias está em Jerusalém. Alguém olha para o texto e diz: isso aqui é simples. Não é. Para um exilado que trabalha para o rei, que está no palácio, sair do palácio e ir para Jerusalém para ficar os dias que forem necessários para fazer uma obra para Deus, isso aqui não é simples. Então eu quero dizer para você que o milagre não é só o milagre. O milagre é aquilo que Deus já está fazendo antes do milagre. Porque tem coisas na sua vida que estão acontecendo que já são milagre. Pastor, eu estou esperando o milagre. Eu digo: eu já estou vivendo o milagre. Porque para uma mulher que 12 anos perde sangue, chegar diante de Jesus e dizer: me dá um milagre, ela estaria sendo ingrata. Porque faz 12 anos que ela está vivendo o milagre, perdendo sangue, mas não perde vida, não perde a vida. Então enquanto não chega, aprenda a reconhecer a mão de Deus nas pequenas coisas. Enquanto não acontece aquilo que você tanto queria que acontecesse, você pode dizer: aquele milagre não aconteceu, mas o milagre da vida, do livramento, da salvação, da mão de Deus já está acontecendo hoje. Tem alguém que louva a Deus porque hoje Deus já fez um milagre na tua vida para você estar aqui? Tem alguém que adora a Deus e levanta a mão e entende: Deus já está fazendo milagres, Deus já está trabalhando, mesmo quando aquilo que eu queria ainda não chegou, mas eu reconheço que a mão de Deus já está sobre mim. Neemias chega a Jerusalém. Neemias chega a Jerusalém. Quando Neemias chega a Jerusalém, ele chega para levantar muros que estão caídos, restaurar portas que foram queimadas pelo fogo. Sabe o que eu acho interessante? É que Neemias está indo para resolver um problema que ele mesmo não causou. Porque nem tudo aquilo que nós enfrentamos são desafios que nós causamos. Muitas das vezes nós vamos ser chamados por Deus para entrar em Jerusalém e reconstruir aquilo que o inimigo fez, mas a gente nem estava presente. Não foi ele que causou, não foi ele que fez, mas ele foi porta-voz de Deus e instrumento de restauração. Quando Neemias chega em Jerusalém, no versículo 17 que nós lemos, a Bíblia vai dizer que ele diz assim: vejam como está deplorável a situação de Jerusalém. Não, irmão, Neemias não romantiza a dor. Neemias não finge que o sofrimento não está acontecendo. Ele olha e diz assim: está em ruínas, as portas estão queimadas, a cidade está destruída. O que é isso, pastor? A primeira coisa que nós devemos fazer no meio de uma luta é discernir o tempo que nós estamos vivendo.
Você percebe que quando aquela mulher que tem uma filha que está atormentada dentro da sua casa, ela chega para Jesus e diz: Senhor, a minha filha está horrivelmente ou miseravelmente endemoniada. Aquela mulher não teve vitória naquele momento que ela foi falar com Jesus. Aquela mulher não tinha resposta até aquele presente momento. Mas uma coisa aquela mulher tinha: o quê? Discernimento do que está, da guerra que ela estava vivendo. Quando ela chega para Jesus e diz: a minha filha está endemoniada, ela está dizendo: eu estou sofrendo uma luta espiritual na minha casa. Deixa eu falar uma coisa para você: quem não discerne a fase que está vivendo, ora errado, jejua errado, clama errado, luta batalhas que não são suas, se envolve em guerras que não são atuais. Mas quando você discerne o tempo que você está vivendo, você está propício a sair deste momento abençoado e vitorioso por Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, fala que existem tempos para propósitos. E qual é o tempo que você está vivendo? Porque a Bíblia vai dizer que na época que os reis iam para a guerra, 2 Samuel capítulo 11, Davi ficou em casa. E quando nós erramos o tempo, não entendemos o tempo, nós perdemos a batalha. Porque enquanto era para estar na guerra, Davi ficou em casa. E no dia que ficou em casa, caiu com a mulher. Então Deus está nos chamando para entender o tempo que nós estamos vivendo. Quando Neemias diz assim: olha, nós estamos vivendo um tempo difícil. Não é que Neemias está sendo pessimista, é que ele está identificando aquilo que está acontecendo. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele quer mudar o tempo em que nós estamos vivendo, mas para que Ele mude, nós precisamos identificar como estamos. Por quê, pastor? Porque Deus não muda a fase que fingimos, Deus muda a fase que assumimos. Entenda, está em ruínas, não tem meio termo. Então Neemias vai clamar e vai chamar de ruína o que é ruína. Neemias vai chamar de porta queimada o que é porta queimada. Neemias vai chamar de vergonha o que é vergonha. Porque Neemias sabe uma coisa: ruína não é identidade, ruína é condição temporária. Ele não disse que a cidade era de ruínas, ele disse que a cidade estava em ruínas. Isso significa algo muito forte no mundo espiritual. Está agora, mas eu creio num Deus que transiciona a fase, e essa fase não vai durar para sempre. Então isso não é uma identidade, é uma condição temporária. Eu estou vivendo assim, mas não será assim, porque eu creio num Deus que transiciona tempos da minha vida. Neemias está dizendo: nós estamos, nós não somos. Por quê? Porque ele está discernindo a guerra e o tamanho da guerra que ele está vivendo para saber como enfrentá-la. Quando ele discerne esta guerra, a primeira coisa para transicionar na nossa vida, nós precisamos discernir. Diga depois de mim: eu preciso discernir. Fale mais forte: eu preciso discernir. A segunda coisa que Neemias faz quando ele discerne, ele diz assim: eu não declarei a ninguém o que Deus havia posto em meu coração. A segunda coisa que nos chama para um tempo de transição é: eu preciso vigiar, porque eu estou em transição. Esse eu não declarei a ninguém eu vou falar menos e vou orar mais. Você percebe que quando Neemias chega a Jerusalém, ele anda no escuro, à noite, com os poucos homens, porque revelação prematura gera oposição prematura. É por isso que você só pode falar aquilo que Deus gerou no teu coração quando já está feito. Você percebe que o povo rodeou, mas o grito só foi quando a muralha estava para cair. Porque o barulho só chegou quando o cumprimento da promessa também chegou. Quando nós estamos em fase de transição, nós procuramos barulho, procuramos respostas, mas muitas vezes Deus se revela no silêncio.
Quando Neemias diz: eu não declarei a ninguém, ele está vigiando. E vigiar não é desconfiar. Na verdade, vigiar é responsabilidade espiritual. Porque quem não sustenta a obra no secreto não suporta a pressão no público. Eu vou repetir: quem não sustenta a obra no secreto não suporta a pressão no público. O ministério de Jesus no secreto, o ministério de Jesus terreno, nunca foi do que a vida dele no secreto. Nunca foi maior do que a vida dele no secreto. Eu vou repetir: o ministério público de Jesus nunca foi maior do que a sua vida no secreto. Jesus fazia, mas a Bíblia vai dizer que ele se retirava para orar. Jesus curava, mas a Bíblia vai dizer que ele buscava o Pai. Então, quando eu estou num tempo de transição, quando eu estou saindo de um tempo e indo para outro tempo na minha vida, Deus quer pôr guarda à minha boca. Deus quer que eu tenha prudência, vigilância. Quando Neemias está dizendo: eu não declarei a ninguém, ele está tendo cuidado. Diga para quem está do seu lado: cuidado, você está indo para um tempo novo. Alguns cuidados são necessários porque Deus nos dá estratégia no meio da batalha. E esse tempo que está nascendo na sua vida requer de você, além de oração, vigilância. E a palavra vigiar na Bíblia sempre está antes da palavra orar. Porque tem gente que ora, mas não vigia. Aí Deus está dizendo: vigia primeiro. Tem segredos que eu vou contar para você que você não vai poder contar para ninguém. Faz a obra, investe no teu secreto, porque do teu público eu cuido. Deus sustenta no público aquilo que foi gerado no secreto. Eu vou repetir: Deus sustenta no público aquilo que foi gerado no secreto. Você não é crente, você não é cristão de aparência, você é crente de raiz. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem para mim. Olhando de fora ninguém ia ver. Diga, mas com... Você pode dizer? Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Diga, só quem... Você tem raiz. Você tem raiz. Você tem raiz. Recebe suporte de Deus para aguentar a pressão. Recebe suporte de Deus para aguentar o que você está vivendo. Pastor, as minhas forças estão quase indo embora. Tá não. Porque Salmo 103 diz que Ele não te prova além das tuas forças. Há uma estrutura de Deus sobre a tua vida aqui nesta noite. Eu estou sentindo graça de Deus para dizer para algumas pessoas: eu estou fortalecendo a sua estrutura. Porque o vento está soprando, mas você permanece de pé. Só quem sente a mão de Deus sobre essa casa, levante uma das suas mãos e dê uma maior glória para Jesus. Eu identifiquei. Como é que está? Está em ruínas. Eu identifiquei. Como é que está? Estado deplorável. E agora, Neemias? Agora vamos reconstruir. Peraí, você acabou de falar que está em ruínas? Sim. Porque as dificuldades não anulam a promessa. Os
Desafios não anulam aquilo que Deus já determinou. Entenda, se os muros ficam caídos, não é porque o inimigo é muito forte. Se os muros permanecem caídos, é porque o povo se acostumou com as ruínas da cidade. E você sabe que aquilo que você tolera, você autoriza. Você sabe que aquilo que você se acostuma na sua vida, você autoriza. O perigo não é a queda, o perigo não é cair, é se adaptar a ela. Entenda que quando Neemias chega na cidade, já tinha muita gente morando em Jerusalém com o templo em ruína, com o templo que estava em ruínas e portas queimadas. Só que eles fizeram suas casas próximo a isso. Por quê, pastor? Porque eles se acostumaram em ver a situação do jeito que estava. Só que eu preciso dizer algo para você. Antes de você perguntar pelo tempo de Deus, verifique se o seu tempo não está atrasado. Porque quando Neemias diz eu vou reconstruir, ele está dizendo eu vou fazer minha parte, e Deus vai fazer a dele. Hoje não é noite de chorar pelos muros caídos. Hoje é noite de pegar ferramentas e sair do chão. Quando Neemias diz eu vou reconstruir, ele está dizendo o desafio está aí na minha frente, mas Deus é comigo. E por que tu vais reconstruir, Neemias? Porque adiar o que Deus já falou é desobedecer. Eu vou repetir, adiar o que Deus já falou é desobedecer. Às vezes nós estamos, eu vou falar uma realidade aqui. Às vezes nós estamos esperando, não é porque estamos dependendo de Deus, não, é porque estamos com medo de assumir responsabilidade. Porque tem coisa da nossa vida que a gente está dizendo: Senhor, se eu for, vou passar uma luta, se eu for, vou passar uma guerra, se eu me posicionar, o negócio vai ficar estreito para mim, deixa eu aqui, porque eu dependo do Senhor. Jesus está dizendo, está pensando que me engana, rapaz? Você está com medo. Você está com medo de colocar o pé na água. Você está com medo de sair, de se posicionar e dizer que o povo não ficará no Egito, porque tem um faraó que vai vir furioso atrás. Porque para quem não se posiciona também não tem guerra. Mas na hora que você se levanta e se posiciona, o inimigo também se levanta. Mas maior do que o inimigo que se levantou é a mão de Deus que está sobre mim e sobre você. É por isso que Neemias olha para o desafio e disse: eu vou reconstruir. Deus está levantando as nossas mãos e dizendo: custe o que custar, pague o preço que pagar, aconteça o que acontecer, eu vou me levantar no Senhor e fazer o que tem que fazer. Tem gente que está dizendo: Senhor, me dá coragem. Ele está dizendo: já dei, foi a ordem. Vai, 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 vai. É, pastor, o ano começou, né? Estou tentando fugir aqui de uma situação. Foge não. Você vai enfrentar. Ah, tem coisa na nossa vida que se a gente pudesse pular. Senhor, pula essa parte. Senhor, essa parte não. Mas você não seleciona aquilo que vive. O vale está na sua frente, Ezequiel, então profetiza. Ô irmão, a coisa mais certa é a gente ser profeta no vale dos outros. Mas pensa num profeta frouxo quando é para profetizar no seu próprio vale. Para profetizar para os outros, assim te diz o Senhor. Para profetizar para si mesmo, vai dizer o quê? Assim diz eu mesmo. Só que Davi era tão profeta que teve dia que ele não tinha ninguém para mentorear ele, nem para falar para ele. Aí ele chegava para ele e dizia assim: digo, ó minha alma. Aí há uns 10 anos atrás eu tinha que fazer uma cirurgia, e a médica disse: vai passar pela psicóloga, ela vai falar um negócio com você, você traz para mim declaração, o laudo. Eu fui lá, ela falou: você sabia que você tem que conversar com você mesmo? Eu disse: sabia, porque o Salmo 42 diz. Ela: hã? Eu digo: não, Davi quando estava angustiado falou com ele mesmo. Ela disse: pois é, eu nem sabia que isso estava na Bíblia, mas não é que é bíblico? Eu digo: e se as pessoas me verem falando na rua sozinho, não vai dizer que eu sou doido não, doutora? Vai não.
Aí Davi olhava e dizia assim: não tem ninguém para profetizar para mim não? Digo, ó minha alma, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Davi está dizendo: eu sou o profeta do meu vale. Eu creio naquilo que Deus falou para mim. Então quando Neemias se levanta, ele se posiciona e diz: nós vamos reconstruir. A Bíblia vai dizer, versículo 18: Deus foi comigo para chegar aqui e vai continuar sendo. Versículo 19: quando Neemias se levanta, os inimigos também se levantam. Porque, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. É interessante que Sanbalate, Tobias e Gesem não surgem antes da visão. Eles só aparecem depois da decisão de Neemias. Porque enquanto tem gente com um tijolo na mão dizendo: a hora que você quiser, Neemias, tem alguém que está dizendo: não vai dar certo. Só que ninguém zomba de quem não constrói nada. O ataque é a maior prova que a obra de Deus na vida de Neemias é realidade. Porque não existe, não tem como você viver uma obra de Deus na sua vida e não se levantar oposição. Pastor, estou vivendo o propósito. A oposição é essa. Pastor, estou enfrentando o propósito. A oposição é essa. Só que sabe o que eu acho interessante? A Bíblia vai dizer que quando Neemias percebe o que está acontecendo, ele afirma no versículo 20: o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. O que ele está dizendo, pastor? Ele está dizendo: a resposta não está em nós. A fonte não está em nós. A sabedoria não está em nós. Como é que vai ser? Deus. Como vai acontecer? Deus. Abraão, o que é que você vai dizer para o seu filho quando ele perguntar cadê o cordeiro para o sacrifício? Eu vou dizer que é até com Deus. Porque tem coisa na nossa vida que a gente diz assim: irmão, só nos resta orar. Mas a gente tem isso como última opção? Dizer que está na mão de Deus é a última opção? Agora eu já entreguei na mão de Deus. Devia ser a primeira. Quando Neemias está dizendo: é Deus quem vai fazer, ele está dizendo: vocês não vão encontrar resposta em mim, porque o meu segredo está com Ele. Eu tenho uma palavra de Deus para declarar sobre a tua vida. Do mesmo jeito que posicionamento levanta oposição, posicionamento levanta a mão de Deus ao teu favor. Porque quando Neemias se levanta, ele está dizendo: não sou eu que vou fazer, mas é o Deus que prepara todas as coisas que vai fazer acontecer na minha vida. Isso não é suficiência em si mesmo. Isso não é autogoverno nem autocontrole das coisas, porque eu sei que as coisas fogem do meu controle. Mas eu tenho ciência de uma coisa: tudo está no controle de Deus. Qual é a resposta? É Deus. Qual é a resposta? É Deus. Como vai ser? Deus vai fazer. Como vai acontecer? Deus proverá. Como será? Deus estará à frente. Quando Neemias diz: a resposta está em Deus, ele sabe que para ele sair do palácio e chegar ali, só a mão de Deus poderia ter o levado. Então a teoria de Neemias é: a mesma mão que me trouxe, a mesma mão que me conduziu até agora, a mesma mão que fez o rei assinar cartas e me liberar, é a mão que vai me fazer concluir esta obra. Porque Neemias não anda com um medidor de dificuldades. Essa é maior do que aquela que eu enfrentei. Para Neemias ele está dizendo o seguinte: a mesma mão, mas o problema agora é maior. Mas ele livra maior, menor. Dor de cabeça e câncer para Deus é a mesma coisa. Dificuldade para Deus, alta ou baixa, dívida pequena ou grande, para Deus é a mesma coisa. Porque a Bíblia diz que Ele é dono do ouro, dono da prata. Problema difícil, problema impossível, causa difícil, é para Deus a mesma coisa.
Quando Neemias diz, o Deus dos céus é quem nos fará prosperar, Neemias já saiu de um tempo onde a resposta estava nele, porque antes de Deus Deus transicionar algo na nossa vida, Ele mesmo vai nos transicionar. Antes de Deus mudar a situação, você não entendeu, mas eu vou liberar. Antes de Deus mudar a situação, Ele está mudando você já não é mais o mesmo. Porque o Neemias de antes, quando escuta a notícia, ele se assenta, lamenta e chora. Mas quando o inimigo bate na porta de Neemias, afrontando Neemias, ele olha e diz assim, pode ficar tranquilo, eu não vou me assentar, não vou chorar. Não sou o Neemias daquela fase, não sou o Neemias daquele tamanho. Eu cresci em Deus, porque antes de Deus transicionar a minha causa, a minha situação, Ele já me transicionou. E agora eu sou um crente mais firme, mais forte, mais permanente, mais fiel, mais cheio de Deus. Não é qualquer coisa que te abala não, meu filho. Não é qualquer coisa que te tira do centro não, meu filho. Porque Deus já passou com você fases e situações nas quais você já perdeu lá atrás o teu equilíbrio, para chorar, para lamentar, para ficar no chão. Mas Neemias não vai se assentar mais, porque ele já está vivendo um novo tempo, e agora a terra viverá esse tempo também. Levante a mão para adorar, levante a mão para adorar. Pastor, eu queria que Deus estivesse mudando a minha situação. Ele está mudando você primeiro, Ele está transformando você primeiro, Ele está restaurando você primeiro, Ele está fortalecendo você primeiro. E estas coisas serão visitadas por Ele. Levante a mão para adorar, Jesus está aqui. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Aleluia, aleluia. O Deus dos céus, o Deus dos céus. Mas que resposta é essa? Você deveria escrever uma carta, você deveria falar alguma coisa melhor para esse povo, né? O Deus dos céus, o Deus dos céus, o Deus dos céus. A minha visão está em Deus. Ô Josafá, tem 2 exércitos e meio aí contra você. Senhor, não sabemos o que faremos, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Eu posso ficar sem qualquer coisa, menos sem a direção, o governo, o controle, a vontade de Deus sobre a minha vida. É gente que está vivendo uma luta, está vivendo uma guerra, está vivendo uma dificuldade, mas entende, Deus está me fortalecendo, porque antes eu agiria diferente, antes eu faria diferente, mas agora não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. Se com uma notícia Neemias chorou, lamentou, caiu no chão, quando o inimigo vai visitar Neemias, alguém está dizendo, agora ele perde tudo. Só que ele olha para eles e diz assim, Deus é Deus. Porque Deus já transicionou Neemias para um novo tempo. Há um novo tempo de Deus sobre a tua mente aqui, sobre o teu coração, para você atravessar e viver aquilo que Ele tem preparado para você. Feche seus olhos.